Você já assistiu aqueles filmes de Hollywood onde no final o mocinho é liberto, o bandido é preso e a justiça é feita? Parece que mesmo em obras de ficção, o ser humano prefere que ao final tudo termine bem e que a justiça seja feita. Esta semana vamos estudar sobre o amor de Deus pela justiça. Sejam bem-vindos, alunos e professores da lição da Escola Sabatina, para o estudo desta semana, onde vamos pensar com mais cuidado, com mais tempo, a respeito da justiça. A justiça divina, em contraste com a justiça humana, e também vamos pensar sobre como Deus manifesta esta justiça. Muito bem, sejam bem-vindos, alunos e professores da lição da Escola Sabatina, para o estudo desta semana, cujo verso principal está escrito em Jeremias 9, verso 24. Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, esse texto de Jeremias 9, verso 24, além de enfatizar que Deus é misericordioso, que nós já estudamos nesse trimestre, enfatiza também que Deus exerce o seu juízo e também pratica a justiça na terra, e que ele se agrada dessas características. Bem, mas o que é justiça? Né? Justiça é retidão, é um tratamento justo e igualitário entre as pessoas. Eu gosto muito do texto que está em São Mateus 16, verso 27, embora a palavra justiça não apareça ali, mas mostra muito bem o senso que Deus tem do que é correto, do que é justo, do que é reto diante das pessoas. Lá fala que Deus dará a cada um segundo as suas obras. Então, justiça tem que ver com dar o que cada um tem de direito. Cada um receber de acordo com aquilo que praticou na vida, de acordo com a sua atitude. Agora, esse texto também diz que Deus aplica o juízo, né, que ele ama o juízo. O juízo tem o sentido forense, né, a questão de dar um veredito, né, dar a sentença, quer seja favorável ou não. Então, Deus é um Deus misericordioso, é um Deus justo, é um Deus que aplica a justiça. Então, no estudo de domingo, por exemplo, vamos estudar sobre o amor e a justiça. Aí vem a pergunta: é possível aplicar a justiça de forma amorável? Então, amor sem justiça é amor? Eu acredito que amor sem justiça é sentimentalismo. Justiça sem amor talvez esteja mais para ser um justiceiro do que aplicar a justiça. Deus tem esse entendimento de que aplicar a justiça também está relacionado com a atitude de bondade. E é isso que está no Salmo 33, verso 5. Ele ama a justiça e o juízo, a terra está cheia da bondade do Senhor. Veja, o salmista relaciona a justiça, o juízo divino, com a sua bondade. Para aplicar a justiça, nós precisamos, até no conceito de direito, respeitar a dignidade humana. Há um texto interessante em Salmo 85, verso 1, onde diz: a graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Esse texto nós vamos estudar com mais cuidado ao final do que tem que ver com a justiça aplicada. Mas vejam, a Bíblia relaciona a graça e a verdade com a prática da justiça e a paz consequentemente. Então, onde há graça, também há justiça. E o que Deus espera de nós como seres humanos? No que tem que ver com esse assunto da prática da justiça. Miqueias 6, verso 8, ele já mostrou a você que o que é bom e que o Senhor pede de você, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Você consegue perceber aí que a misericórdia e a justiça sempre caminham juntos? Mais uma vez, justiça sem bondade não é justiça. Justiça sem bondade é ser justiceiro, é ser carrasco. Bondade sem justiça, amor sem justiça, na verdade não é amor, é sentimentalismo. Concordar com o que é errado, não dizer não quando é necessário, não demonstra amor. O amor faz uma distinção e tem valores morais, o que é certo, o que é errado. Aliás, Deus poderia ser um ser amoral, sem conceito do que é certo, o que é errado. Deus poderia ser um ser imoral,
Simplesmente não ter valores e permitir que todos os seres criados por ele praticassem o que fosse de bom, o que fosse ruim, não houvesse princípio. Mas Deus é um ser moral. Ele tem um conceito do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é mal, do que é justo, do que é injusto, do que é correto, do que não é correto. E nesse sentido, Deus aplica a justiça levando em consideração os seus valores morais e aquilo que demonstra também o seu amor. O seu amor por aquilo que é justo. Muito bem, vamos estudar um pouquinho mais, vamos avançar no nosso estudo bíblico, vamos para o texto que está na segunda-feira, onde diz que Deus é totalmente bom e justo. Há alguns versos da Bíblia para meditarmos nele, eu faço questão de ler para você, porque o importante não é o que o pastor fala, o importante é entendermos o que a Bíblia diz. Deuteronômio 32, verso 4, ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça, justo e reto é. Agora, eu gosto de dois textos que estão, eles não estão na lição, mas estão na Bíblia, que falam que essa distinção que Deus faz entre o certo e o errado. Que Deus não tem o culpado por inocente. Olha, o Senhor é tardio em irar-se e de grande poder, e ao culpado de maneira alguma terá por inocente. Naum 1, verso 3. Em Êxodo 34, verso 7, diz que usa de beneficência com milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que de maneira alguma terá por inocente o culpado, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Sabe, se você lê então o texto de Naum 1, verso 3, diz que Deus é tardio em irar-se, né? Mas ele não tem o culpado por inocente. O texto de Êxodo 34, verso 7, diz que Deus tem beneficência, que ele perdoa a iniquidade, a transgressão. Mas olha, ele não tem o culpado por inocente. Aliás, em Gênesis 18, verso 25, quando Abraão e Deus conversam a respeito da destruição de Sodoma e Gomorra, Abraão diz para Deus, não fará justiça o juiz de toda a terra? Senhor, o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra, mas o Senhor estará sendo justo com isso? E ele fala, olha, se tiver pelo menos 50 justos lá dentro, eu não destruo. Aliás, se tiver pelo menos 10 justos dentro da cidade de Sodoma e Gomorra, eu não destruo. Não havia nenhum justo, Deus aplicou a justiça destruindo aquelas cidades. Se você voltar alguns anos atrás desta história, você vai encontrar, por exemplo, a experiência de Noé e o dilúvio. Em Gênesis 6, verso 9, diz que Deus não destruiu Noé porque ele era um homem justo. Então, justiça tem que ver não apenas com a prática do ser de Deus, mas também com a prática do ser humano. Ao final, todos os seres humanos, bons e maus, justos e injustos, vão declarar que Deus é justo e que os seus caminhos não têm defeitos. O texto de Apocalipse 15, verso 3, fala dos remidos, dos justos, no mar de vidro, né? Essa é a noção que João tem ao contemplar os justos adorando a Deus após a salvação, após a volta de Jesus. Em Apocalipse 15 diz assim, cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico de Cordeiro, dizendo, grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos séculos. Ellen White, comentando sobre esse verso, ela diz que não apenas os justos diante de Deus, mas os maus também, por ocasião do julgamento final, antes de serem devorados pelo fogo eterno, eles vão se ajoelhar diante de Deus e vão dizer, justos e verdadeiros são os teus caminhos. O próprio Lúcifer, que se transformou em Satanás, vai admitir que justos e verdadeiros são os caminhos de Deus. Ele trouxe ao pecado ao universo, mas houve uma ocasião, não houve um motivo para que Lúcifer, seus anjos e decorrência, os seres humanos, viessem a pecar. Deus deu livre-arbítrio. Isso será estudo na sequência na lição da escola sabatina. A acusação de que Deus é tirano, de que Deus é injusto, se demonstra, ao contrário, quando Jesus morre na cruz,
como o ato final de Deus para comprovar que Ele é justo, reto e verdadeiro. Justo e verdadeiro são os caminhos de Deus, Ele é misericordioso, Ele é bondoso. Na cruz a justiça e a paz se encontram. A graça e a verdade se encontram. Então, ao final, não somente os justos no mar de vidro, mas os ímpios também hão de se curvar diante de Deus e dizer: justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Senhor. E por falar nesse assunto de justiça, de dar a cada um conforme as suas obras, eu gostaria de ler com vocês o que está em São Mateus 25, verso 46, ao final daquela parábola que Jesus dá a explicação da parábola dos bodes e das ovelhas, dos justos e dos injustos, dos bons e dos maus. Ele diz: e irão eles para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então Deus, em sua justiça, faz distinção entre os seres humanos que praticam o que é correto, praticam o que é certo e fazem o que é errado ante os seus olhos. Muito bem, mas vamos tratar sobre o caráter imutável de Deus, não é? É a parte que está na terça-feira. Deus não muda. Malaquias 3, verso 6 diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Em Tiago 1, verso 17 está escrito: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Então a Bíblia ensina claramente que Deus não muda. Bem, mas se você ler a sequência de Malaquias 3, verso 16, onde fala que Deus não muda, o verso 17 diz assim, olha: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai, e a palavra hebraica shub, vós para mim, e eu tornarei shub, né, o techuvá, para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Daqui a alguns segundinhos vamos tratar sobre o arrependimento divino, que está na lição de quarta-feira. Mas o que esse texto nos mostra? Malaquias 3, 16 e verso 17. O verso 16 diz que Deus não muda. Mas o verso 17 diz assim: olha, eu não tenho consumido vocês desde o tempo que saíram do Egito. Olha, vocês se tornem para mim. Vocês mudem o vosso caminho, que eu também mudo a minha atitude. Então, quando a Bíblia fala que Deus não muda, não quer dizer que Deus é um ser inflexível. Deus, em seus valores, em seus critérios, Deus, em sua moralidade, Deus não muda. E aí eu vou fazer uma aplicação aqui muito, muito clara, sabe? Porque a Bíblia diz que Deus não muda, não é? E por isso diz Malaquias 3, verso 16: vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus diz: eu não mudo, por isso que vocês não são consumidos. Mas por que não são consumidos? Apesar de cometerem erros, desde o tempo que saíram do Egito, lembra a história do Êxodo? Quantas vezes o povo murmurou contra Deus? Porque Deus não os consome. Porque Deus é misericordioso. Aliás, eu sei que você pode lembrar de Apocalipse capítulo 20, onde fala do juízo final, que vai descer fogo do céu e que vai consumir os maus. Mas o fato de Deus praticar este ato estranho, conforme nós já mencionamos, que está na Bíblia, a destruição dos maus, mas isso não é um ato de misericórdia? Tanto para com os demais seres humanos justos, que não vão conviver mais com a maldade dos ímpios, tanto quanto para com os próprios ímpios, porque não vão continuar vivendo uma vida de maldade e sofrendo as consequências dos seus atos ruins? Bem, mas eu queria voltar com você no texto que diz: Deus diz: eu não mudo, por isso que vocês não são consumidos. E estamos enfatizando que Deus não muda em seus valores morais, embora na relação com o ser humano, muitas vezes por causa da atitude humana, Deus tem que mudar a sua atitude, e isso é correto. A história de Jonas mostra isto. O povo de Nínive se arrependeu e Deus então se arrependeu daquilo que seria a destruição daquele povo, exercendo a misericórdia. Então eu vou dizer uma coisa para você: se Deus diz que ele não muda, então quer dizer que Deus não deixa de ser misericordioso. Olha que coisa fantástica. Deus não age pelo ímpeto do momento, pela emoção do momento, quando se ele estaria queimando de raiva e então de maneira precipitada, injusta, cruel, insana, ele fizesse algo contra alguém. Deus não muda, mesmo no exercício do juízo. Na prática da justiça, Deus continua sendo um Deus de misericórdia.
Mas aí então vamos pensar no texto de quarta-feira, onde trata a respeito de Deus se arrepender. Esse aqui é um texto delicado, algumas palavras hebraicas aparecem aí. Acho que nós temos que fazer aqui algumas distinções aqui, né? Normalmente no Antigo Testamento, no hebraico, quando se fala de arrependimento do ser humano, a palavra que aparece é shub ou teshuvah, né? E quando se fala do arrependimento divino, a palavra é naham. Então, a palavra shub tem que ver com, ou shuv, né, tem que ver com a mudança de atitude, voltar atrás, converter, mudar o caminho. A palavra arrependimento, quando tem que ver, basicamente essa palavra é usada para Deus, mas aqui e ali também para o ser humano. Tem o sentido de tristeza, de lamento, tem o sentido de uma respiração profunda, certo? Então vamos ler alguns textos bíblicos, por exemplo, Êxodo 32, verso 14. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia fazer ao povo. A Bíblia diz aqui que Deus se arrependeu do mal que ele iria fazer. Se você ler Jeremias capítulo 18, lá fala, se Deus falar que vai arrancar uma nação e ela se arrepender, Deus então se arrepende daquilo que ele havia dito. Se Deus falar que vai prosperar uma nação e ela mudar a sua atitude, praticar atos errados, então Deus se arrepende daquilo de bom que iria fazer com aquela nação para dar a retribuição conforme as suas obras. Se você lê o livro de Jonas, Jonas 3, verso 10, diz assim, viu Deus o que fizeram e como se converteram, shub, do seu mau caminho, e Deus se arrependeu, Naam, do mal que tinha dito que lhes faria. Então, a Bíblia fala, por um lado, que Deus não se arrepende, por outro lado, fala que Deus se arrepende. E nos textos, tanto nos textos que falam que Deus se arrepende, como dos textos que falam que Deus não se arrepende, as palavras são as mesmas. A palavra é a mesma. Por exemplo, Números 23, verso 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria? Veja, a palavra Naham está aqui, Deus não se arrepende. Primeiro livro de Samuel 15, verso 29. Também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Então vamos definir aqui. O arrependimento divino está relacionado com o comportamento humano. Deus não muda no que tem que ver com seus valores morais, mas na sua relação com o ser humano, mudando a atitude do homem, Deus também muda a sua atitude. É a condicionalidade. Isso tem que ver até com as profecias que Deus dá. Muitas profecias têm que ver com a condição de obediência ou desobediência do ser humano. Bem, o que é arrependimento? Então, arrependimento no contexto da palavra shub tem que ver com voltar atrás, mudar de atitude. Esse tipo de arrependimento Deus não tem. O pesar, a tristeza por algo que fez de errado e mudar o seu comportamento, isso Deus não tem. Deus pode lamentar alguma situação e, derivado da atitude humana, mudar a sua atitude. Mas Deus é justo, Ele é reto, Ele é correto, Ele sempre pratica a justiça. Em momento algum, Deus tem algum sentimento, algum pensamento do qual Ele se arrependa posteriormente. Fala, mas Deus se arrependeu quando chamou o povo de Israel e falou para Moisés de destruir aquele povo e fazer com Moisés uma nova nação. É verdade, mas não tem que ver com a atitude do ser humano? E talvez naquele momento Deus estivesse vendo a atitude do profeta, a atitude do líder. Se Moisés continuaria amando o seu povo ou se Moisés preferia abandonar aquele povo que por sua atuação também foi tirado do Egito. Muito bem, por fim, a lição da Escola Sabatina vai tratar a respeito do exercício do amor, né? Então, a justiça está relacionada à misericórdia e ao amor. E o amor está acima de todas as coisas, porque o amor é a base da prática da justiça.
Então nos é apresentada a leitura de Mateus capítulo 5. São várias leituras apresentadas, eu vou me ater a Mateus 5, versos 43, 44 e 48. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Verso 48, sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Voltando a esse texto aqui, né, já tratado em alguma ocasião, então Deus fala para amar, e aqui a palavra para amor aqui não é filéu, é ágape, então no sentido do amor como princípio, não tanto como um relacionamento já conquistado, já adquirido, já estabelecido. Mas eu queria me ater mais ao verso 48, quando diz, sede vós perfeitos. Jesus fala para amar o inimigo. Ele fala que assim nós somos perfeitos. E a palavra perfeito aqui no verso 48, o teleios, tem que ver com um homem completo, um homem maduro. Assim como quando Deus chamou Abraão e disse para ele, ande em minha presença e ser perfeito. Ali a palavra tamim, um homem completo. Vamos pensar o seguinte, nós seres humanos somos considerados justos por Deus. De um Deus que é justo. Mas não quer dizer que a nossa justiça seja derivada de nós mesmos e nem também nós podemos ter um pensamento perfeccionista de que nós não estamos sujeitos a cometer algum erro aqui e ali. Lembra-se no começo, quando falamos que iríamos voltar ao texto de Salmo 85, verso 10, onde diz, a misericórdia e a verdade se encontraram e a justiça e a paz se beijaram? Lembra quando no começo eu disse que a Bíblia fala da justiça imputada, da justiça comunicada e da justiça aplicada? A justiça imputada tem que ver com a justificação pela fé. A justiça comunicada tem que ver com a santificação e a justiça aplicada tem que ver com o juízo retributivo de Deus, muitas vezes voltado para os tempos finais, para o dia do juízo. Mas eu queria pensar com você não na justiça aplicada agora, mas na justiça imputada. Seria uma pena se terminássemos o estudo desta lição e não enfatizássemos o fato de Deus oferecer a sua justiça a favor que ele vai receber. Romanos 1, versos 16 e 17, porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. A justiça de Deus, o justo, onde a justiça de Deus ela é refletida, onde ela é revelada, melhor dizendo, ela é revelada no Evangelho. O que é o Evangelho? As boas novas da morte de Cristo na cruz. Se Deus é um Deus justo, se Ele aplica a justiça e o juízo, então quando Adão e Eva pecaram, eles deveriam morrer eternamente. Mas vocês sabem que eles se cobriram com pele de animal dada por Deus na segunda fase. A primeira foi com folhas de figueira. Eu tenho pouco tempo, eu quero avançar bem objetivamente nesse assunto. E a morte daquele animal representaria a morte de Jesus, ele pagando pelo pecado do ser humano. Quando João Batista viu Jesus, diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, desde o início no Evangelho está a noção, por meio de símbolos, de que Jesus iria morrer na cruz. O tipo do Antigo Testamento, os animais que eram oferecidos em sacrifício no santuário, no templo, apresentavam que Jesus viria para morrer pelo ser humano. E é na cruz que a misericórdia e a verdade se encontram. E é na cruz que a justiça e a paz se beijaram. Porque o ser humano merecia morrer. O salário do pecado é a morte. A justiça de Deus deve ser aplicada sobre o ser humano. Ele deve morrer a morte eterna. Mas o que Deus faz em seu amor e sua misericórdia, veja como a justiça divina está relacionada com a sua misericórdia. Em sua misericórdia, Deus então toma a forma humana e aceita sobre si a condenação que era para o ser humano. Por isso a morte de Jesus é considerada a morte vicária. Por isso que no Evangelho se vê a justiça de Deus, porque o ser humano tinha que morrer, porque havia pecado. Mas Jesus não pecou e ele morreu, por isso ele pode oferecer a nosso favor, para nos tornar justos diante de Deus, a sua morte. Então, nós estudamos sobre a justiça aplicada de Deus. Nós estudamos que Deus é justo. E, aliás, a Bíblia diz a respeito de Jesus que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que Deus não muda, Deus é justo. Deveria haver a condenação da morte ao pecador, e essa condenação foi dada, mas não ao pecador.
foi dada a Jesus, porque ele se tornou pecado por nós. Então, se nessa semana nós estudamos sobre a justiça divina, a justiça aplicada, o seu conceito, o que é certo, o que é errado, o seu tratamento igualitário, dando a cada um conforme as suas obras, nós precisamos entender que a misericórdia divina está presente na sua justiça. Porque Deus deu a justiça para o ser humano ao ele mesmo tomar a forma humana e aplicar sobre si a justiça, morrendo a morte de cruz. Que Deus nos abençoe a entender cada vez mais quem é esse Deus justo que nós amamos, que nós decidimos servir e que nós somos tornados justos pela sua justiça no Evangelho, porque Cristo deu a sua vida para nos salvar. Vamos orar? Nosso Pai que estás nos céus, obrigado pelo seu infinito amor. Obrigado porque o Senhor é um ser justo e aplica o juízo, dando a cada um conforme as suas obras. Mas obrigado também, Senhor Deus, porque um dia, em sua misericórdia e bondade, o Senhor olhou para o ser humano como pecador e atribuiu a si mesmo, em Cristo Jesus na cruz, a justiça para que nós pudéssemos viver a vida eterna. Ajuda-nos a aceitá-lo diariamente em nossa vida. Te pedimos, em nome de Jesus. Amém.